Muito bem, essa é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos falando ao vivo aqui da cidade de Guaíba, para o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, em modo conferência, né? Cada um nos seus lares. Estamos, mais uma vez, dando início a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita, agradecendo sempre a participação de todos os irmãos, tanto aqui da bancada, como os nossos irmãos ouvintes e telespectadores. Está sendo transmitido pelo Facebook com vídeo e imagem, e também está sendo transmitido pela Rádio Discípulos, www.radiodiscípulos.com, em áudio. Agradecendo a nossa irmã Vanessa pelo trabalho da técnica, que ela está no auxílio, nos auxiliando, ajudando muito, e também desejar uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Nossa irmã Lecilda, seja bem-vinda, minha irmã, boa noite. Boa noite a todos. Tudo, Paulo? Seja bem-vindo. Parece que a gente está meio congelado aqui hoje, acho que a internet não está nos ajudando muito aí. Não, mas está. Mas pode falar que estou te ouvindo. Que bom. Tá bom. Bom nós estarmos aqui novamente reunidos, o Edson, Nivaldo, Paula, Vanessa, que fica ali nos bastidores, e esses irmãos que sempre participam conosco deste belo estudo do Evangelho, né, e que a gente possa aproveitar cada vez mais, né, para aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha um estudo muito produtivo na noite de hoje. Que assim seja. Também temos a presença do nosso irmão Nivaldo Rosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, mais uma vez, obrigado, né, sempre por poder participar desse programa e levar a todos os nossos ouvintes, né, a palavra do Evangelho, os ensinamentos de Jesus, que possamos todos nós, né, aprender mais um pouquinho ainda, mais um passinho, mais um degrau, né, na nossa evolução, ajudando também todos aqueles que precisam para a sua caminhada. Boa noite, grande abraço. Também temos a presença do nosso irmão Edson Varzak. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Que possamos reunir condições hoje para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de todos. Muito bom estar reunidos aqui, estudando e divulgando a doutrina espírita, que é muito importante para os nossos dias de hoje. Muito obrigado, Paulo. Muito bem. Eu quero solicitar ao nosso irmão Edson Varzak para proferir a prece de abertura dos nossos estudos da noite de hoje. Então vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos elevar a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais. Vamos reunir todas as condições para fazermos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, divulgando essa maravilhosa doutrina, e certamente estamos já recebendo a inspiração do mundo maior e que vai possibilitar a qualidade do nosso estudo na noite de hoje. Muito obrigado a todos e que assim seja. Que assim seja, agradecendo sempre a oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Hoje, na continuação do capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação, vamos para o item 8, Fora da Igreja não há salvação, Fora da Verdade não há salvação. Quem vai ler para nós hoje vai ser o nosso irmão Nivaldo. Muito bem, então, capítulo 15º, item 8, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso
a felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto, em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade. Fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, os separa até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos. E, qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estenderão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Este dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Eu quero crer que esse texto, né, foi escrito no século XIX, né, onde a gente ainda tinha, com certeza, muita perseguição em relação a qualquer outro tipo de religião que não fosse as mais expressivas, as que tivessem mais poder, até mesmo econômico, por que não dizer assim, né? Eu acho que com o passar do tempo, com o aprendizado do Evangelho, que nós, graças a Deus, temos a oportunidade de estudá-lo e praticá-lo
sempre que possível, dentro do nosso progresso moral, vamos dizer assim, com certeza isso já evoluiu bastante. A gente já não tem mais toda esses entraves, vamos dizer assim, né, que teríamos lá no século XIX em relação a perseguições, a seguir uma crença que não seja a minha ou a tua, né? Então, hoje eu pelo menos vejo que já se respeita muito as outras religiões, né? Cada um respeita a religião do outro. É claro que as religiões são feitas de pessoas, de homens, né? E homens são falhos. Com certeza, em todas as crenças, em todas as religiões, vão haver pessoas falhas que vão, talvez, desviar, né, a doutrina para outros lados, para outra forma de ser que não seja a ensinada no Evangelho. Mas, com certeza, hoje nós já temos uma abertura muito maior, um respeito muito maior, um reconhecimento muito maior, né? Porque a gente, assim como nós, espíritas, respeitamos todas as crenças, todas as religiões, eu tenho certeza que os evangélicos, os umbandistas, os católicos, os protestantes, porque não dizer, todos também respeitam a nossa religião, né? Desde que praticada seriamente, né, com respeito, com atenção. Acho que já progredimos muito nesse aspecto. Claro que temos muito ainda a melhorar, muito ainda a progredir, mas eu quero crer que isso já está bem encaminhado também. Siga. Sempre é bom lembrar, né? Sempre é bom lembrar aquela máxima que diz que todos os caminhos levam a Deus. No momento que alguém vem tecer alguma opinião sobre o Espiritismo, ele pergunta para eles: conhece o Espiritismo? Mais que eu? Todos os caminhos levam a Deus. Todos nós somos irmãos. Todos os nossos pensamentos que falam a palavra de bondade, e as nossas ações são ações voltadas à caridade, isso é que importa. E uma característica do Espiritismo é não impor, é expõe, né? Expõe a doutrina e convida para as pessoas. Se a pessoa não quer participar, tudo bem. Tem uns que até vamos encerrar o assunto. Não vamos falar mais de religião, vamos falar em outra coisa. Vamos experimentar então. Não vamos debater, né? Isso aí acontece muito. É que nem o Simão falou, que os tempos mudou, evoluiu, hoje o pessoal respeita mais. Mas às vezes encontramos pessoas antigas de uma determinada religião que ainda está enraizada naquele dogma antigo de que a religião dela é que é a boa, né? A religião dela é que é a boa, e as outras são do diabo, né? A dela é de Deus. Nós temos mais a irmã Cida. Oi. Na verdade, eu penso que a gente ainda está aprendendo a se tolerar ainda, né? E fora da igreja não há salvação, foi assim, de Kardec chamar a atenção, né? Porque ainda se tem a ideia, né, de que fora da igreja, né, fora do batismo não há salvação, e ainda as igrejas ainda continuam pregando isso, né? Que precisa se batizar, precisa pagar o dízimo, né, né, ou fazer os dogmas, que tem vários, né, batizado, crisma, né, casamento e etc e tal, né. E iniciando ali com a parábola do bom samaritano, né, já chamando a atenção para aqueles homens, né, que seguiam uma crença, que tinham, né, alguns dogmas, e aquele que fez, o que fez a caridade, né, foi aquele que nem não julgou, né, que acolheu sem saber nem quem era, né, aquele homem que estava na beira do caminho ali. E aqui também ele chama atenção
dizendo que é através da caridade que a gente vai, né, realmente se modificar, né, é que a gente vai se salvar, né. Vai mostrar aqui que nós somos filhos do mesmo Pai, né, e que para a gente chegar mais rápido na nossa ascensão espiritual é necessário praticar a caridade, né, porque é praticando a caridade que a gente vai vencendo as nossas más tendências, que a gente vai aprendendo a perdoar, a tolerar, né, e assim a gente vai se transformando também, né, e o mais importante de tudo é não julgar, é fazer a caridade sem querer nada em troca, né? Então, isso é esse caminho aqui que esse capítulo vai nos trazendo, né, que fora da caridade não há salvação. E agora, chamando a atenção que fora da igreja também não há salvação, né? Então, para a gente pensar realmente, né, de como que se deve praticar a caridade, né? Muito bem. A nossa irmã falou ali, quando Kardec, na sua dissertação, ele colocou ali, fora da igreja, não há salvação, foi um chamamento para nós refletirmos que não é porque a gente é espírita, ou porque é católico, ou porque é evangélico, que nós vamos à igreja, que nós somos bons. Que o importante de tudo é praticar a caridade, ser bom, ser justo, amarmos, né, sermos mais amor, amar os irmãos, querer bem, não levar nenhum sentimento de maldade contra ninguém, não levarmos nenhuma essas mazelas assim para o nosso túmulo, ou seja, para quando retornarmos ao mundo espiritual, para que não venhamos a adquirir novos comprometimentos. Hoje, como falou também o Nivaldo, né, isso aí foi escrito, esse evangelho foi escrito em 1860, né? Então a gente vê que naquele tempo existia perseguições muito maiores. Kardec foi perseguido, o livro dos Espíritos foram queimados, né, o Evangelho. E antigamente as religiões da época elas tinham mais peso político, né? Hoje tenta-se, muitas, inclusive a doutrina espírita, afastar-se do meio político, né? Não digo as pessoas em si, mas dividir bem as coisas. Religião é religião, política é política, e outras coisas são outras coisas, né? Então a gente tem que saber dividir muito bem as coisas. Também, como falou o nosso irmão Edson Barzak, né, que agora me fugiu aqui o que ele tinha falado, mas ele falou que tinha várias formas também, né, na época, e nós hoje vivemos aprendendo, vivemos buscando, vivemos buscando o aprendizado. Mas aí, nosso aprendizado aqui, por exemplo, nós temos um livro à nossa frente chamado Evangelho segundo o Espiritismo, com todos os ensinamentos básicos aqui de Jesus, do seu Evangelho, com as explicações de Kardec. O que nós estamos fazendo? Nós estamos adquirindo uma parte teórica da doutrina. Só que a doutrina nos diz que fora da caridade não há salvação. E é isso que nós temos que levar adiante dos nossos pensamentos e no nosso aprendizado, colocar estas máximas, né, e esses ensinamentos sempre à frente de tudo. E nós temos uma maneira muito fácil de saber isso, e muitas vezes nós não conseguimos ser críticos de nós mesmos, né? Achamos que nós estamos sempre certos,
E isso nos leva ao erro, nos induz ao erro. Então nós temos que avaliar de uma forma os nossos gestos, os nossos atos diários, isso todos os dias, né? Quando eu digo diários mesmo, é todos os dias fazer aquele exame de consciência e saber assim, aonde que eu acertei, aonde que eu errei, aonde que eu poderia ter melhorado, porque nós não somos perfeitos. Perfeitos são só os espíritos superiores, né? Isso diz aqui. Então, nós não vamos atingir a perfeição nessa encarnação, com certeza, mas nós temos o dever de adquirir o melhoramento moral, o melhoramento espiritual, para podermos crescermos espiritualmente, para quando retornarmos à pátria espiritual, estarmos amparados ou mais amparados, né, pelo próprio mundo espiritual, que sabendo do nosso esforço em nos melhorar, nós vamos ser talvez mais atingidos nós espíritos por isso, e isso nos trará, não digo vantagens, porque Deus não dá vantagens para ninguém e todos nós temos os nossos comprometimentos, mas nós vamos ter talvez um apoio maior do mundo espiritual para que nós possamos, numa próxima reencarnação, trazer menos defeitos a ser corrigidos. E isso só vem através da prática da doutrina, a prática do Evangelho de Jesus. E todas as religiões, muitas divisões elas trariam, e Jesus disse isso, que traziam muitas divisões, e elas trouxeram muitas divisões, porque hoje existem várias interpretações dos irmãos de outras religiões, uns interpretam de uma forma, outros de outra, e nós temos que entender a sua capacidade de entendimento e nunca se julgar, dizer que eles são piores ou que eles são melhores. Nós não sabemos disso, porque ainda, aqui também diz que o nosso conhecimento ele é muito parco, ele é muito pequeno diante da grandeza das obras de Deus, né? Alguém mais? Só quero salientar, assim, também que aqui Kardec inclui aquelas pessoas que não têm religião, né, assim, porque não necessariamente precisa estar em alguma religião, né, que a prática da caridade já é o caminho, né? Então, independe de que religião, ou se a gente acredita, né, segue alguma crença ou não, né, e sim, já inclui aquele que pratica a caridade. Da mesma forma como ele inclui ali uma classificação de espíritas, né, aqueles que são espíritas sem o saber, aquele também que pratica a caridade já está fazendo, né, o desígnio de Deus, né, já está desenvolvendo a sua espiritualidade, né, a sua religiosidade, independente de frequentar alguma igreja, de ser batizado, né, ou de ser espírita, qualquer outra coisa. Eu só gostaria de reforçar em relação a tudo que eu falei e tal, pegando alguns ganchos da Cida ali. Com certeza, a Kardec chamou a atenção, sim, para esse fato, né, de que fora da igreja não há salvação. E reforço, mais uma vez, não, nos nossos tempos, pelo menos, continuamos aprendendo, como disse a Cida, ainda estamos nos suportando, estamos ainda em processo de um progresso moral que nos permita a total convivência, né, que ainda creio que está bem longe, mas já temos, né, muito mais do que tinha Kardec no século XIX. Mas precisamos, sim, respeitar a todas as religiões, a todas as formas de pensar, justamente porque diz, né, fora da verdade não há salvação, né? Para nós, a nossa verdade é absoluta, mas para a religião X, Y ou Z, a nossa verdade pode ser uma mentira, ser alguma falácia, mas respeitamos
com certeza, nós temos a oportunidade de praticarmos e estudarmos uma doutrina que nos dá essa oportunidade de conhecer o mundo espiritual, de conhecer a doutrina de Jesus talvez na sua raiz, né? Porque a gente vai trazer todo o amor, toda a paz que Jesus pregava para os nossos tempos através do estudo. Mas, com certeza, todas as religiões, seja da forma que for, também praticam dessa forma, também fazem dessa forma, e vamos sim respeitar sempre tudo que for preciso respeitar, né, para que tenhamos um bom convívio, né, uma boa harmonia, né, e que o objetivo maior, que é o amor através das palavras de Jesus, seja de forma simples e geral, para ter acesso a todos, inclusive aos que não têm religião, aos que não acreditam em nenhuma religião, somente na palavra de Deus. Era isso. Acho que as instruções têm muito a nos dizer também. Eu agora lembrei que o nosso irmão Edson Varzac falou ali, né, que as pessoas ficam falando, né, vão falar em religião e as pessoas não querem, vão falar em outra coisa, porque religião não se discute, né? Agora, na realidade, religião não se discute, mas se conversa sobre. Eu tenho vários pessoas na família que são evangélicos e a gente não deixa de conversar sobre religião. Eu tenho um sobrinho da minha esposa que mora na cidade de Joinville, ele é pastor auxiliar, e nós conversamos, mas aí é aquele momento de eu compreendê-lo e ele me compreender. Então a gente conversa horas sobre religião, sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre o que ele nos ensinou, o que ele nos pede, né? E tudo isso, então a gente conversa por várias horas, às vezes, quando a gente se encontra, né? Moramos longe, mas isso aí, então, religião a gente não discute, a gente conversa sobre ela e dialoga sobre ela, porque assim como eles podem aprender alguma coisa com nós certamente vamos aprender alguma coisa com eles também. Então, eu tenho conhecimento com pessoas de várias religiões e nunca tive problemas com nenhum deles, né? Graças a Deus. E outra coisa, assim, eu tenho um conhecido meu que, conversando comigo, ele disse assim, eu sou ateu. Tudo bem, é a opção dele, né? Nós temos que respeitar também. Aí dizer assim, eu não tenho religião, porque eu prefiro, então, eu vou lá, eu faço as coisas que tenho que fazer, ajudo quem eu posso, e assim vai. Ele me disse uma coisa bem interessante, eu prefiro ser um bom ateu do que um mau religioso. Né? Então, isso é importante, a gente ouvir essas coisas, porque, na realidade, o que eu aprendi dali? Que, na realidade, tu não precisa estar dentro de uma igreja para ser bom, para ser justo, né? Porque, na realidade, o conhecimento das leis de Deus, todas as pessoas têm. Não tem esse nem aquele que diz assim, eu não conheço Deus, eu não conheço. Não, conhece, sabe muito bem quem é. E quem foi Deus, a importância de Deus na vida de todos, e eles sabem disso. Agora, se é uma opção de não seguir nenhum cunho religioso, é uma opção. Então, nós temos que respeitar também essa opção. O nosso irmão Alberto Kodama colocou aqui, verdade. Cada um tem a sua verdade, tem a sua religião ou não. Precisamos respeitar as escolhas. E no que ele está muito certo, né? A Aldenor aqui também, lá de Recife, Pernambuco, lá do Centro Espírita 9 de outubro, ao qual nós estaremos, se Deus quiser, no dia 11, fazendo uma live lá, né? Ela colocou aqui também, vamos ver aqui, é um trecho um pouco grande,
lembramos do Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro de 1861, onde a autoridade eclesiástica queimaram 300 obras espíritas, entre elas o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Essa atitude mostra que a Igreja praticou um ato de julgamento e mostra a falta de amor e de caridade. Por isso, não podemos ser salvos julgando, e sim pela prática da caridade. Muitos irmãos estão dentro das igrejas. E daí? Essas pessoas estão praticando o Evangelho de Jesus? Devemos ser terra boa para entender, aceitar e semear as palavras de Jesus. Também um belo texto, né, que nos traz a nossa irmã, juntamente com o nosso irmão ali, o Alberto, que nós ainda somos pouco conhecedores das possibilidades que nós temos. E esses dias eu coloquei um texto num grupo, aqui no nosso grupo da família, eu estava pensando assim, será que eu faço o necessário? Será que eu faço só o necessário? Será que eu poderia fazer mais? Né? Então, a gente tem que fazer esse exame dentro de nós mesmos para saber de nós a nossa resposta. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele fala por nós, ele nos intui. Deus fala por nós através dos Espíritos. E ele falando, ele nos traz as respostas. Então, muitas coisas nós ainda podemos fazer mais do que fizemos. Muitas vezes nós fizemos uma, duas coisinhas e achamos que é o suficiente, mas nós podemos fazer, às vezes, muito mais do que já fizemos. Alguém mais? Meu irmão Edson? Não? Então vamos fazer o seguinte. Vamos na instrução dos Espíritos, então, vamos ler. Sim. A mensagem de Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Vamos lá, então. Instruções dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá.
não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. Então, como diz no texto, é muito fácil ser bom, né? Ser bom podemos ser a todo instante, né? Não fazendo o mal, já somos bons. Mas isso só basta, isso só nos basta para o nosso progresso moral, para o nosso avanço em relação aos ensinamentos do Cristo? Não. Nós temos que ser bons e ativos, como disse Paulo. Né? Temos sim que praticar a caridade, temos sim que ajudar o próximo, seja da forma que for, com um pedaço de pão, com uma palavra amiga, com um agasalho que aqueça nas noites de frio, seja da forma que for, né? Temos sim que ajudar ao próximo, temos sim que ser bons com os outros, temos sim que ser bons com nós mesmos, né? Para que possamos evoluir na nossa caminhada moral, ajudando a quem preciso for na sua caminhada moral também. Essa oportunidade que temos aqui de, através das redes, né, através da web, poder transmitir a palavra de Jesus, já nos está, né, sendo possibilitado a oportunidade de ajudar o mínimo que seja no progresso moral de quem tem somente esse acesso aos ensinamentos do Cristo, né? A doutrina religiosa, seja ela qual for a sua escolha, né? Acho que temos sim que muito o que aprender, estamos numa caminhada muito longa ainda, mas ser bons somente não basta. Não podemos ficar na inércia, né? Eu vou ajudar quando eu puder. Vai ajudar sim, todo o momento, porque a gente pode a todo momento. Basta querer, basta olhar para o lado. Se olhou para o lado e viu um irmão que necessita de ajuda, alcança-lhe a mão. Seja por qual ferramenta, por qual subterfúgio for, alcança-lhe a mão para que ele possa tomá-la e se erguer junto contigo nessa caminhada, que é árdua, sim, que estamos aqui para poder enfrentar essas provas e enfrentaremos juntos, desde que nos ajudemos, desde que ofereçamos, né, nossa mão àqueles que precisam. Era isso por enquanto. Nós temos aqui, né, no item 10, né, que está escrito assim, aqui a minha tradução ela é um pouquinho diferente, né, mas diz assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Entra naquele assunto que eu estava falando, né, que nós todos os dias nós fizermos um exame de consciência e sabermos aquilo que nós erramos, procurar entender aonde nós erramos, aonde nós acertamos,
para aprimorar o nosso acerto e eliminar os nossos erros, né, nós vamos estar fazendo aquilo que Jesus nos ensinou. Cida. Me chamou a atenção aqui que Kardec, né, que Paulo nos diz, né, que fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Então, que a caridade, ela é essa fé ativa, né, que a gente tem que ter, né, então, e é o caminho, né, que nos conduz a Deus, tanto na terra quanto no céu. A gente vê nas obras de André Luiz, por exemplo, aqueles benfeitores, né, fazendo tantas coisas, né, por nós, né, que estamos chegando ali numa colônia espiritual, né, o auxílio que dão para aqueles que estão no umbral, né, então, assim, quanta coisa, né, que é feita ali. E hoje uma prima minha colocou no Face uma homenagem, assim, ela é técnica de enfermagem, e colocou, assim, um relato tão bonito, bem emocionante, assim, do que muitos enfermeiros, muitos técnicos fazem, assim, né, aquele algo a mais, assim, né, carregar, né, um paciente que às vezes pesa quase que o dobro dele, né, dar banho, né, assim, para aliviar, né, aquele, né, assim, da sensação, né, de mal-estar que pode estar, assim, e muitas coisas mais que esses profissionais fazem, muito mais do que seria, né, a remuneração deles, né, ou até a própria capacidade deles, né, então, assim, fazendo por amor, assim, né, para o bem-estar do outro. Então, a gente vê, assim, que a caridade, ela é, assim, imensa, assim, a proporção dela, né, e tudo aquilo que a gente pode fazer, em tudo aquilo que nós estivermos exercendo nas nossas vidas, se a gente fizer com amor, se a gente fizer com algo mais, também é uma forma de caridade, né. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo aquilo só por uma obrigação, né, e a gente, quando entra na doutrina espírita, a gente entende dessa forma, né, que a gente precisa fazer a caridade, né, então a gente tem aquela ânsia, assim, de querer fazer a caridade, sem muito entender também o que é a verdadeira caridade, né, mas a caridade é a gente olhar, né, para os nossos companheiros que estão junto conosco, né, que às vezes eles podem estar precisando, né, de uma conversa, é a gente ligar para aqueles que estão, às vezes, afastados da atividade, do trabalho, né, então, assim, não é só a questão, né, da gente fazer ali uma ação de arrecadar alimentos, de distribuir, mas é o algo mais que a gente pode fazer e que não nos custa, assim, né, custa a gente olhar, né, para as necessidades do outro com mais amor, com mais atenção também. Ser caridoso é praticar uma quilometragem a mais, né? Então temos que ser o consolador ativo. É aquele que leva a boa palavra, leva a orientação. E ativo, ele tem que ser objetivo. Agir. Levar o amor àquela pessoa que está precisando. E isso sempre vamos encontrar. O verdadeiro espírita o verdadeiro espírita cristão é aquele que pratica, obviamente, as orientações, levando a consolação e trabalhando tranquilamente. E não basta ser só bondoso, que nem o Nivaldo falou, né? Ele tem que praticar a bondade dele. Eu sou muito bom, eu não faço mal para ninguém, eu sou bom. Não, tu tem que fazer a bondade, tem que praticar, tem que ser caridoso, tem que auxiliar alguém que chegou em ti. É um aperto de mão, é um sorriso, é uma palavra, é orientação, muita coisa. Então, é o somatório de 1000 nadas no final do dia. Esses 1000 nadas dá bastante coisa, né? Ok. Eu vou pegar os ganchos ali da Cida, né? E também vou pegar um gancho do Edson. Nós fazer caridade não é só pegar uma sacola com alimentos ou preparar um alimento e jogar para uma pessoa, para um irmão, né? Não é só isso. É o carinho, é a atenção, é fazer com que a pessoa se sinta bem
quando está conosco, né? Então eu lembro muito disso, eu lembro muito dos vagalumes, que infelizmente não estou participando pelo grupo de risco, mas é um trabalho bonito que ele não leva só o alimento, ele leva o carinho para as pessoas. E esta caridade é a verdadeira caridade. Não é nós só nós pegarmos um monte de trocados aí, jogarmos para o ar, jogarmos no vento, assim, espalhar no chão para que as pessoas tenham que se abaixar para juntar, né? E sim, muitas vezes as pessoas não estão necessitando daquilo ali. Elas estão necessitando de uma palavra de apoio, uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. Isto é uma das coisas que as pessoas mais necessitam. Nós estamos hoje encerrando o setembro, né? O Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, né? E às vezes nós podemos pensar assim, quando nós soubemos que alguém se suicidou, um jovem ou não jovem, ou mais idoso, né, no meia-idade, a gente pensa assim, será que se essa pessoa tivesse alguém do lado dela, que ela tivesse confiança e que conversasse, que expôs, será que ela tomaria essa decisão? Então são coisas que tudo isso nós temos que medir, nós temos que pensar, porque quando nós temos a oportunidade, jamais deveremos dizer assim, a gente hoje se tem um pouco mais de calma, né, e estamos mais em casa, né, a gente tem mais tempo, mas até um tempo atrás era uma correria tão grande na vida da gente que a gente estava sempre com pressa. E quando a pessoa vem falar conosco, nós não podemos pensar em pressa. Eu estou com pressa, agora não posso falar contigo. Outro dia nós conversamos, esse dia vai passando e nunca acontece. Então, se uma pessoa vem nos perguntar alguma coisa, ou nos falar alguma coisa, nós devemos parar para ouvir essa criatura e levar para ela um esclarecimento, uma palavra de carinho, de consolo para aquela pessoa. O nosso irmão Alberto Kodama colocou aqui, temos que estar atentos ao que acontece ao redor, aguçar a sua empatia e assim termos condições de praticar a caridade. Aí também tem uma contribuição da nossa querida irmã Vanessa Sampaio, que por coincidência nessa existência minha filha, ela fala que a evolução moral da humanidade é a prioridade. O orgulho de crença e a intolerância religiosa nos afasta deste objetivo sublime. A convivência harmoniosa é um desafio, mas é pelos bons frutos que se reconhece a boa árvore. De nada valeria a existência de tantas crenças se na realidade toda teoria for letra morta. Enquanto pouco esforço se fizer para praticar o que se aprende em qualquer doutrina. Assim, um ateu ético estará mais em consonância com as leis divinas do que um religioso hipócrita. Qual é a religião de Jesus? Simplesmente o amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Ela não colocou isso, eu coloquei, né? Muito bem colocado, né? E nós vimos assim que nós temos muitas oportunidades e muitas vezes nós desperdiçamos. Desperdiçamos porque nós não temos paciência ainda de ouvir o outro. E nós temos que aprender que praticar a caridade também é ouvir o outro, que é o gancho da nossa irmã Lecilda, né, que colocou ali. Né? Tem tantas formas de se praticar a caridade. São inúmeras formas. Até em orar por um irmão a gente está praticando a caridade. Até em um pensamento positivo em favor de alguém nós estamos praticando a caridade. Se nós não podemos ajudar com bens materiais, usamos com a força da nossa fé, a força do nosso pensamento.
tentando sempre intervir junto ao mundo espiritual em favor daquele irmão que está precisando, que está necessitando. É tão bom isso, é confortante demais, não só para quem toma essa decisão de fazer isso, mas principalmente para quem recebe, porque eu sei, e eu acredito que o meu irmão Edson Vazak sabe, o quanto vale uma palavra de carinho num momento difícil, né? Hoje nós tivemos aqui para os nossos irmãos aqui, que ouvintes, né? Nós tivemos hoje conversando com o nosso irmão Paulo Ricardo, que é o Cadinho, que participava sempre conosco, ele está em tratamento, né? Então ele fala muito sobre aquelas preces e a fé que toca ele, né? Que ele sente aquela fé o auxiliando, né? E porque são várias pessoas, vários amigos de casa espírita, amigos de grupos que ele sempre atuava, né? Então amigos aqui da RD, né? Então a gente está sempre levando pensamentos positivos e esses pensamentos auxiliam muito e confortam muito. A gente não sente o que o outro sente, mas sente o que a gente sente, né? A gente tem a noção do que aquilo que a gente sente. No momento que a gente leva o pensamento a Deus e faz uma prece em favor de outra pessoa, a gente sente um alívio dentro de si, se sente compensado por aquilo. E ele lá também, que recebe isso, também é confortável, não é? Muito bem, meus irmãos. Alguém queria colocar mais alguma coisa? Nivaldo? Então, a história daquele médico que trabalhava no pronto-socorro, e era muito relapso. Né? De repente, um jovem tinha se acidentado, e chegaram para ele assim: doutor, tem que atender um cara lá que chegou todo machucado num acidente aí. Espera que daqui a pouco eu vou lá. Ele ficou sentado, o doutor, né? Passou uns minutos, voltaram. Doutor, urgente lá atender um rapaz que se acidentou, precisa de um atendimento urgente. Daqui a pouco eu vou, só um pouquinho já vou lá, já estou indo já. Aí daqui a pouco chegaram, não precisa ir mais, e... Por que não? O que houve? Acabou de falecer, morreu. Aí ele foi lá olhar o cara, aí olhou o cara, era filho dele, né? Aí... eu já sabia dessa história. Essa história é conhecida, né? Já sabia dela. Mas tem um fundo de verdade. Às vezes nós vamos deixando para depois, nós vamos empurrando com a barriga, como diz o nosso irmão Nivaldo, né? Nós vamos empurrando e vamos deixando para amanhã, e aí a gente fica ali... Falar assim, burocraticamente cumprir uma tarefa, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou, quando eu fizer isso, aí eu vou, e aí a gente vai empurrando, e aí a gente não sabe o tempo que tem aqui de existência no nosso planeta, e aí o que acontece? Acabou, sopro veio, apagou a nossa velhinha lá e deu, né? Não fizemos nada. Então nós não podemos deixar para depois. Mas então tá, vamos agradecer o nosso irmão Nivaldo. Muito obrigado, meu irmão, pela presença. Sinto muito pelo ocorrido aí, né? Os teus aparelhos. Mas quero agradecer de estar conosco novamente aqui. E seja sempre bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui entre esses irmãos tão queridos aqui da Rádio Discípulo, e também aos nossos ouvintes aí, né, onde a gente pode levar a palavra de Jesus, né, esse amor todo que ele nos prega através do seu Evangelho, dividir um pouquinho com cada um que nos assiste, com cada um que replica o nosso vídeo, o nosso programa no dia de hoje. Então, é uma oportunidade imensa estar aqui, e com certeza aproveito cada instante, cada minuto. Muito obrigado, boa noite a todos e até quarta que vem.
Também agradeço a presença do meu querido irmão Edson Warzak. Meu irmão, muito obrigado, como sempre, pela presença, sempre. Te agradeço. Tenha uma boa noite junto com a tua família, meu irmão. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. E possamos estarmos reunidos na semana que vem, estudando o capítulo 16, né? Isso. Pode servir a Deus, não sei se é essa a programação, né? É. Então tá bom. E certamente vamos divulgar muito essa doutrina aí. Muito obrigado, Paulo, e uma boa noite para todos. Também agradeço a minha irmã Lecilda Souza. Muito obrigado pela presença, amiga. Ela que é representante, trabalhadora do Centro Espírita Paladinos de Jesus, um centro espírita também bastante atuante aqui na cidade de Guaíba. E agradecemos mais uma vez de coração a tua presença. Tenha uma boa noite mesmo. Eu que agradeço. Agradeço por poder participar aqui com vocês, né, com o Edson, e o Nivaldo, aí, o Paulo, a Vanessa, e que na próxima semana a gente possa reunir mais pessoas aí, o Eclair, né, a Beth, o Cadinho, né, que fica vibrando aí por nós, e ele, quando ele pode, ele participa também, né, que a gente possa encher essa sala aí, para a gente fazer esse bate-papo fraterno aí, e compartilhar com os irmãos, né, sobre esses ensinamentos tão preciosos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu solicito a minha irmã De Silva para proferir a prece de encerramento dos nossos estudos da noite de hoje. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores das nossas casas amigas, rogando ao Pai as bênçãos a cada um de nós que participa desta rádio maravilhosa. Os irmãos, né, os nossos internautas que contribuem e assistem conosco, aos nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Que cada um de nós possa se melhorar, aplicar os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas, e que juntos, nessa corrente de oração, possamos elevar as mais singelas energias amorosas, fluidos salutares, para ajudar na limpeza da psicosfera terrestre, aliviando as dores, sanando as necessidades do nosso planeta. Obrigada, Jesus, por estar aqui conosco. E muito obrigada por essa oportunidade que nos é dada, por essa discípulos espírita. Que assim seja. Que assim seja. Essa então é a Rádio Discípulos, a emissora do Amor via internet. Estamos transmitindo por áudio pela www.radiodiscípulos.com e também pelo Facebook com áudio e vídeo. Estamos numa teleconferência com os irmãos que estão participando aqui na bancada e temos essa oportunidade de elevarmos o nosso pensamento nesse momento e podermos nos mantermos ligados ao estudo e ao aprendizado para que nós possamos colocar cada vez mais em prática, né, todas estes ensinamentos que nós temos conhecido, aprendido e que possamos cada vez mais sermos bons. Desejando a todos muita paz e muita luz, agradecendo por todos os comentários que recebemos, de todos os irmãos, pelo incentivo a esse trabalho, já que nós estamos há alguns anos no ar com Estudando o Evangelho, para mantermos cada vez mais com muita fé, nos adequando às novas realidades, nos adequando às novas possibilidades, de estarmos sempre juntos com os nossos amigos e aqui na bancada, unidos no mesmo pensamento sempre, que é a divulgação da doutrina espírita.
E de todo o coração, desejo a todos uma ótima semana e que todos tenham uma boa noite.